Bom, bom dia. Agradeço a presença dos colegas dos outros campi, dos alunos e todos os interessados. O Mário já explicou, né, o ciclo de palestra, o que é que a gente está fazendo aqui hoje. E só para explicar a presença dos professores, eu não sei ao certo quantos campi compraram um telescópio pelo projeto lá, do MEC. Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Cornélio, Pato Branco e 2 vizinhos, 6. Bom, eu vou falar rapidamente, isso aqui vai parecer uma colcha de retalhos, vou falar rapidamente sobre vários assuntos, e a gente tenta, sempre uma vez por ano, rapidamente cobrir todos os assuntos de astronomia, por exemplo, que caem naquela Olimpíada Brasileira de Astronomia. E a gente tenta também não se repetir muito, mas nem sempre é possível. Também estou sabendo que os cursos técnicos, a maioria das turmas não foram dispensadas, porque eles estão hoje com aulas básicas de matemática e física, então o pessoal não dispensa muito, né? E também eu não tenho muita ação contra isso. Se fosse o pessoal da eletrônica, que é o departamento ao qual eu pertenço, daí seria diferente. Mas à tarde aí a gente está esperando bastante alunos. Então a gente vai falar sobre posicionamento, coordenadas, constelações, instrumentos, algumas coisinhas que eu vou mostrar aqui de prática, né? Isso aqui eu acabei falando lá na palestra do Mário, eu coloquei só para pensar aqui. Eu lembro uma vez que eu tive no EPAST, o EPAST Encontro Paranaense de Astronomia, realizado anualmente. Quando ele foi em Maringá, foi quando eu conheci a Raquel, e também o pessoal que fez um acordo com a UEM, com o professor Dagnoni, né? Conheci lá também. Eu lembro que foi uma professora da UEL, apresentar vários trabalhos interessantes, e ela teve a coragem de chegar aqui, uma plateia muito grande, contar a história dela, que ela tinha feito o PhD em astronomia, e quando ela se deparou com o problema de ensinar as fases lunares, que é uma coisa que se ensina normalmente na 5ª série, ela não sabia como passar isso para os alunos. Tá? Talvez não porque ela não soubesse, mas porque isso exige uma certa preparação para passar para o aluno. Por exemplo, por que é verão e inverno na Terra? Porque está mais perto do Sol. É verão, mas por que o outro hemisfério está inverno quando aqui é verão? Então, essas questões são complicadas, e ela tem trabalhos fantásticos de professores que dão esse tipo de disciplina. Ela, por exemplo, levantou que no Paraná a maioria dos professores que ensinam astronomia são biólogas. A maioria dos que ensinam astronomia na 5ª série são biólogas. Levantou também as dúvidas. Por exemplo, quantos sabiam o porquê as estações, quantos sabiam explicar realmente como as estações acontecem? Era mínimo. Era uma porcentagem abaixo de 10%. Então, a astronomia é um problema de ensino, e a gente tem que divulgar e tem que cada vez se brigar para que isso atinja o pessoal de maneira correta. No ano passado, 2009, foi o Ano Internacional da Astronomia, e no Encontro Nacional de Astronomia que teve em Londrina, teve uma reunião geral desse ano para fazer a tomada final, tomada parcial do ano, semifinal, né, dos resultados, e a gente percebeu o seguinte: em relação ao Ano Internacional da Física, foi gasto muito mais do que, se a gente contar até o momento, muito mais do que 12 vezes a grana que o pessoal investiu em astronomia em relação à física. A astronomia é um pedaço da física, tá?
E a física também é um pedaço de astronomia. A astronomia é daquelas ciências transdisciplinares. Tá? Ela não tá, ela ao mesmo tempo contém, está contida e atravessa, né, as outras ciências. E foi percebido também que através da astronomia existia uma motivação, um estímulo muito maior para se aprender ciência do que simplesmente incentivar na física. E isso foi um resultado, para mim, até espantoso, eu não esperava, e mais bom porque a gente gosta de astronomia, brinca com astronomia faz tempo, né? E foi uma das coisas mais interessantes que eu já vi alguém falar, a coragem também que ela falou, PhD em astronomia com problema de ensinar para quinto ano, né? É quinta série ou sexto ano, né? Quinta série ou sexto ano desse novo sistema. Tá, o que os amadores podem fazer? A gente pode fazer coisa pra caramba. A astronomia acho que é o único reduto da ciência em que o amador pode contribuir muito para a astronomia profissional. Nós temos um projeto, principalmente esse projeto do MEC, a gente tinha que comprar lá um telescópio e também uma câmera. Né? Existem coisas que a gente pode fazer como amador, como, por exemplo, filmar ocultações, ou filmar passagens de pedrinha. Eu vou chamar de pedra aqui, eu não sou igual ao Mário Sérgio, que tudo é certinho, né? É um asteroide, é uma pedra. Uma pedra transneptuniana, transplutoniana, para lá de Plutão, está passando na frente de uma estrela, a gente filma isso, levanta a curva de luz, a gente está numa determinada posição na Terra e os profissionais pegam colecionam esses dados e juntam tudo isso num gráfico e, se você tiver dados suficientemente bons, precisos, exatos e em uma quantidade suficiente, você pode descobrir o perfil daquele corpo que passou através de uma estrela, porque ele vai ter um perfil diferente se eu estou aqui ou se está lá em Medianeira, ou se está lá no Rio Grande do Sul. Então, a gente consegue traçar o perfil dele na sombra do céu, por assim dizer. Para explicar bem isso, teria que ter uma aula aqui, mas é uma coisa muito interessante que a gente pode fazer, e quem pode contribuir é astrônomo amador, que pode pegar um carro, ir para um sítio e fazer isso por gosto, e depois manda os dados lá para o pessoal. Né? Aquilo sai na Science, e você fica todo contente, porque agradeço aos astrônomos amadores brasileiros e chilenos e etc. Né? Aliás, eu lembrei outra coisa enquanto o Mário falava. Foi aqui na América do Sul que descobriram o achatamento da Terra. E eu não sabia como, e eu vi, é uma experiência interessante que dá para a gente passar para os nossos alunos. Se você está lá, no europeu, desceu com o navio aqui, veio aqui, sei lá, Paranaguá. Né? Se você deixar um relógio de pêndulo o dia inteiro e ficar contando, né, o dia inteiro, quantas badaladas, né, acontece ali, e marcar, por exemplo, desde que a estrela tal passou pelo meridiano até a próxima passagem dela, você pode comparar o número de vezes que isso balança aqui e que isso balança em outro lugar da Terra. E você pode medir dessa maneira força de gravidade. E descobriram umas diferenças que acabou dando naquele lance da descoberta do achatamento, que a Terra é uma pera, aquele negócio, né? Eu achei isso interessante. Mas, passando aqui, também, isso aqui eu fiz enquanto o Mário falava, né? Alguém sabe qual foi o primeiro objeto a ser lançado da Terra? Quase ninguém vai acertar, então tomem cuidado ali. Foi na década de 40. Tá, isso foi na década de 50 que a gente sabe que começamos a lançar, né? Na verdade, foi sem querer. Tem aquele projeto Manhattan, que foi o do desenvolvimento da bomba atômica, e eles faziam poços muito fundos, colocavam a bomba lá, para estudar o efeito da explosão embaixo da Terra. E esse poço, a uns 80 metros, eu não lembro exatamente quanto, mas ele tinha uma tampa de aço
a grossura era mais ou menos isso aqui, né? E uma tampa grandinha. E, claro, explodiram lá a bomba e nunca mais acharam aquela tampa, acharam que tinha sido pulverizada. E eu lembro que no primeira metade da década de 90, alguém estudou os frames, porque eles filmavam tudo isso, né? Alguém estudou os frames e conseguiram ver, eles sabiam de uma foto para outra nos frames da filmagem, o tempo, e determinaram que a tampa, aquilo funcionou como um canhão, a tampa foi jogada numa velocidade superior àquela velocidade de escape. Então nós conseguimos mandar aquela tampa de poço de um experimento de bomba atômica, conseguimos lançar lá para cima. A gente ficou sabendo isso meio século depois, mas foi isso aí. Então, ó, começando o nosso retalho, tá? E tentando pegar maior parte dos assuntos. Isso é uma cratera. Tá? Como é que uma cratera acontece? Existe um impacto, tá? Tá vindo ali um asteroide, tá? Uma pedra, tá? Não é bem uma pedra, pode ser um ajuntamento fofo de gelo e poeira, né? Mas ele vem e quando ele, no nosso caso, nosso planeta tem uma proteção da atmosfera, mas vamos supor na Lua, ou uma bomba de destruição de aeroportos, de pistas de avião, funciona da mesma maneira. O objeto penetra, enquanto ele penetra, ele transforma aquela energia cinética em outros tipos de energia, térmica, por exemplo, né? Ele chega a explodir depois de penetrar e joga todo o material para cima. Tá? Por isso que tem esses efeitos. Ele, geralmente, se for muito grande, né, ele consegue derreter a crosta daquela... Vocês podem assinar a lista aqui, daí vou fazer assinatura diferente para os 4 módulos. Tá, então, ó, ele penetra aqui a crosta, explode, joga o material para todo lado. É muito interessante ver, é praticamente a única coisa que a gente pode olhar quando a Lua está cheia. Quando a Lua está cheia, ela é bonita, tá, beleza, mas no telescópio não tem muita graça, não. Mas você vê, depois eu mostro em alguma foto da Lua, raias brancas, que é exatamente isso, o material que foi jogado a quilômetros, centenas de quilômetros, às vezes, de distância. Geralmente, isso fica derretido, e quando a gente olha na Lua com o telescópio, a gente sempre nota um montinho central, que é um efeito secundário. Tá? Sempre, no meio da cratera, tem um montinho aqui. Tá? É o último a se solidificar, então tem algumas características bem interessantes esse estudo das crateras. As coordenadas. Tá? As coordenadas, nós temos lá as geográficas e as astronômicas. Geralmente, a astronômica é a coordenada geográfica jogada para o céu. Aquela questão que o Ricardo levantou de referencial é interessante em astronomia. Todo mundo sabe que é a Terra que se move. Na verdade, o Sol também se move. Mas o referencial principal da gente aqui é o Sol. Mas por que a gente não pode colocar o nosso referencial aqui? Na astronomia, o referencial somos nós. Tá? E é o céu que se move. Tá? Desde o princípio da relatividade, que é do cara lá atrás, se não me engano, de Aristóteles, o princípio da relatividade se você pode modelar uma coisa de tal forma que os resultados obtidos a partir daquilo cheguem nos mesmos resultados da coisa real, aquele modelo é equivalente a esse. Esse é o princípio da relatividade, e o princípio da relatividade é o que mais tarde deu nome à própria teoria da relatividade. Aliás, até aquela história do elevador do Einstein, não era dele. O Galileu tinha feito com o navio dele, de jogar a mesma experiência. É uma coisa... Mas isso fica para uma outra hora. Tá, sobre coordenadas geográficas. A gente está acostumado a saber. Isso aqui
cai em todos os níveis, por exemplo, da Olimpíada, e sempre